Adoramos o nosso Rei, aquele que é o germe da mulher, o homem das mãos furadas, o Nazareno, o nosso sumo sacerdote, e Jesus Cristo, o nosso único Deus, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 85C, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando fala a respeito de batalha espiritual na sua primeira edição. Estamos trazendo uma abordagem sobre onde começa a batalha, onde começa a luta, né? E já vimos que a luta ela começa no coração, na mente, nos olhos, na carne e na aula anterior começamos a falar que também na língua. Então são 5 áreas onde começa a batalha. E ali estávamos relatando o que está registrado em Neemias, capítulo 2, versículo 12. Então à noite, né, me levantei e uns poucos homens comigo. Neemias estava ali fazendo essa declaração, portanto nós temos esse registro. E ali ele disse o seguinte: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Mas muitas vezes nós tropeçamos, perdemos até oportunidades, deixamos de ser abençoados porque nós falamos demais. Falamos o que não devemos e para quem não se deve falar. É isso. Fecha a tua boca. Tenha controle sobre a tua língua. Provérbios capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Queridos, fale pouco, moderadamente, só o necessário. Provérbios capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Queridos, a maioria das lutas que você tem passado, sabe por quê? Porque você abre a boca demais. Você fala demais e para quem não deve, fora de hora. Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Então veja, até o louco, quando se cala, ele se torna sábio. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estúcia e vergonha. Por que essa coceira na língua, né? Por que quer falar demais? Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Também em Provérbios capítulo 20, versículo 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo. E só refletir depois de ter feito o voto, de ter falado. Moderação, controle na língua. Aí também começa a batalha espiritual. Provérbios capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Não quer viver angustiado? Fecha a boca, cala a boca. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 7. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, boca fechada, e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Nem no teu pensamento amaldiçoe o rei. Veja bem. Nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amados, a Bíblia está nos instruindo, nem dentro do nosso quarto, fechado, trancado, você deve falar mal de alguém, principalmente das autoridades. Fecha a boca, cala-te. Mateus capítulo 12, versículo 34, versículo 36 e 37. Olha o que Jesus está falando. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus?
Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amados, não adianta falar, foi sem querer. Sem querer, falou porque estava dentro. Digo-vos que toda palavra frívola que proferir dos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amados, o poder da língua é tão tremendo que Deus colocou o nosso destino, salvação ou condenação dentro de nós, através da nossa boca. Mateus capítulo 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Olha onde começa a luta, onde começa a batalha. Por que você tem tanta luta? Porque fala demais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Fofoca, fofoqueiro, fofoqueira. Calado. Tem que ficar falando da vizinha, tem que ficar falando do irmão, tem que ficar falando do governo, tem que ficar falando do tempo. Fala de tudo. De forma pejorativa. Tem gente que consegue reclamar até da comida que tem. Não tá bom, esse bife de novo. Salsicha, ovo novamente. Outra vez, tá cru esse arroz, tá passado, tá frito. Que é isso? Dá graças a Deus. Louve ao Senhor, fale bem, elogie. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quantas brincadeiras inócuas, né? Pessoas têm feito. E sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Amados, muitas vezes você fala e a tua palavra fere as pessoas, magoa as pessoas. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós, veja bem, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Fecha a boca. Tenha controle sobre a boca. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, de linguagem obscena no vosso falar. Despoja disso. Fica quieto. Quanta besteira nós falamos. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Queridos. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, veja bem, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, antes de falar, ouça. Esteja pronto, mas fale tardiamente. Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Entenda isso. Porque todos, veja, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então veja, é possível refrear o corpo. É possível ser perfeito. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É assim que acontece. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira
o impulso do timoneiro. Olha a comparação que a palavra de Deus está nos estabelecendo. Aí o versículo 5 continua dizendo: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulhazinha, né? Põe em brasa uma selva inteira. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua tem poder de nos levar para o inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos são domados e têm sido domado, evidentemente, se doma, né? Tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ah, queridos, é pesado isso, hein? Fala que a nossa língua é má, está carregada de veneno que mata. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Abrimos a nossa boca para falar mal de alguém, para falar contra alguém. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É possível isso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E é isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amados, Deus colocou a língua atrás de duas muralhas. Uma em cima e outra embaixo. Mesmo assim ela salta assim. Precisa falar. Está coçando. Deus, queridos, nos deu 2 ouvidos e uma boca. Sabe por quê? Ouvir mais e falar menos. Sabe qual que é a única maneira de nós escaparmos de Deus? Sabe qual é? Nos entregando a Ele. Então, pega essa palavra, medite e olha, obedeça. Aí você vai diminuir consideravelmente os seus conflitos e a sua alma terá dias de paz. Feche a boca. Onde é que começam esses conflitos, então? Vamos lá? Coração, mente, olhos, carne e língua. 5 áreas. Se nós não tivermos vitória sobre essas áreas, esquece. Não adianta nem ir para a batalha, porque já vai como perdedor. Então veja que está em si o domínio para ter vitória. Deus abençoe grandemente. Próxima aula, nós vamos retomar falando sobre os nossos inimigos. Falávamos agora onde começa o conflito, onde começa a batalha. E na próxima aula nós vamos falar sobre quem são os nossos inimigos que a palavra de Deus nos revela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Eu quero te pedir para que você dê um like, para que você se inscreva no nosso canal, nos acompanhe em nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. E no YouTube é canal Palavra Poderosa. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Amém.